Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos assiste aqui pessoalmente ou pela internet, cumprimentar de maneira especial os oradores que fizeram uso da tribuna nessa noite, expondo, esclarecendo, se manifestando, enfim, exercendo a cidadania para toda São Bento do Sul. Acho que não é demais lembrar, presidente, que as duas manifestações, se me permite, as duas manifestações vão estar disponíveis no site da Câmara de Vereadores. Os senhores podem fazer uso, disseminar, colocar só a fala de vocês nas redes sociais ou qualquer outro meio que seja adequado para divulgar ainda mais toda essa fala que os senhores trouxeram aqui. Feito esse registro, eu não poderia deixar de falar, de trazer esse assunto ao plenário da Câmara de Vereadores. E antes de falar dele, eu só digo rapidamente que eu fui surpreendido na noite de ontem, domingo, com uma mensagem no meu WhatsApp eu quero mencionar, do César Miranda, que foi quem disse que a Prefeitura havia enviado o projeto, que eu chamo de ônibus universitário, para a Câmara de Vereadores. Esse projeto foi protocolado às 18 horas de sexta-feira, eu vim à Câmara, fiquei até às 17h15, protocolei, inclusive, por coincidência, eu não sabia, um pedido para uma reunião com o prefeito para tratar do projeto, e aí, às 18 horas desse mesmo dia, depois eu até vou cancelar o pedido de reunião, porque não tem mais necessidade. E aí o César Miranda, o qual, mais uma vez, eu quero agradecer por ter me avisado na noite de ontem, domingo, que o projeto do ônibus universitário, enfim, foi enviado para a Câmara de Vereadores. E eu não cabia em mim, César Miranda, porque é um projeto que qualquer um que assista um pouquinho da sessão da Câmara, qualquer um que tenha acesso às redes sociais, qualquer um que já tenha me ouvido falar por um minuto que seja, sabe que esse é um anseio que tenho desde 2013, ou ainda desde 2012, e que a gente firmou um compromisso aqui na Câmara de Vereadores com o prefeito, e que custava muito a ser enviado. Eu fazia aqui, há pouco, um pequeno retrospecto, e eu nem vou para 2013, para quando o prefeito se comprometeu com o projeto. Eu venho para 2014, muito antes. No dia 15 de agosto de 2014, o vereador Fernando Malon protocolou aqui nessa casa e foi aprovado por unanimidade uma moção, eu acredito que de apelo, não consigo me lembrar, vereador Fernando Malon, apelo. O vereador Fernando Malon, líder de governo nessa Casa de Leis, enviou uma moção de apelo ao prefeito Fernando Turic, com um pré-projeto de lei adaptado, qual eu elogiei sempre de público aqui, para o prefeito, mas em outras palavras, dizendo: prefeito, está aqui o projeto, nós estamos apelando para que o senhor envie para a Câmara. Mas antes disso, ou melhor, depois disso, o prefeito me chamou lá e disse: Godoy, nós temos que passar esse projeto internamente para adaptar. No dia 18/10, nós fizemos uma reunião, eu, o vereador Fernando Malon, Auriene Repke, Marco Redlich, Vanderlei Gesser e mais uns servidores, onde nós adequamos todo o projeto. Em comum acordo, Câmara e Prefeitura, nós arrumamos esse projeto. No dia 24/10, o vereador Fernando Malon enviou um e-mail para o Dr. Emerson Inck, dizendo: aqui está o projeto finalizado. Prefeito, manda o projeto para a Câmara. Depois do dia 24/10, os senhores veem aí, é facinho de fazer as contas, se passou exatamente até o envio do projeto 1 ano e 1 mês. Hoje falta exatamente 21 dias para se encerrar o ano legislativo, e se esse projeto não fosse enviado até o dia 14, nós estaríamos fadados ao fracasso, porque ano que vem, ano eleitoral, e nós não poderíamos fazer. Nesse meio tempo, eu fiz uma moção de repúdio para o prefeito, repudiando a falta de compromisso, fiz 3 requerimentos de informação pedindo quando ele enviaria o projeto, e teve uma oportunidade em que eu admito, e não me arrependo, só admito, em que eu perdi a paciência nessa casa e disse que o prefeito estava mentindo quando disse que não tinha dinheiro para mandar o projeto, porque essa casa havia devolvido. E aí, no dia seguinte, eu guardei essa aqui com bastante carinho, essa charge saiu no Jornal A Gazeta, e o legal da charge é porque, muitas vezes, a charge com um desenho, com uma ilustração, ela consegue captar, às vezes, um ano, um dia, um momento da vida das pessoas. E aqui, nessa charge, que eu acredito que quem está longe não vai conseguir ler, mas eu vou publicá-la depois, a charge ela diz o seguinte: como aquele dia eu tinha perdido a paciência, depois de quase 1 ano, eu esbravejando que queria o ônibus universitário, o prefeito dizendo: então pega esse aqui, um ônibus de brinquedo, porque é o que a situação financeira me permite. E eu sempre dizia que isso era mentira, porque a situação financeira, por mais difícil que estivesse, não era uma justificativa pelo simples fato que a Câmara tinha dado dinheiro para isso.
Nesse período todo, um trauma foi vivido porque é o seguinte, lá no começo, quando eu acreditava ainda na prefeitura, agora eu volto a acreditar que se consigne, mas os traumas ainda permanecem e eles não saem de um dia para o outro. Eu liguei para o Dr. Emerson Inck e perguntei do projeto. Ele me disse que era para falar com o seu Pedro Ivo. Liguei para o seu Pedro Ivo, que me disse, converse com o Dr. Pierre. Liguei para o Dr. Pierre e ele disse, olha, o Arildo Gesser sabe. Liguei para o Arildo Gesser falou, olha, liga para o Emerson Inck que ele sabe. Voltou, ficou girando. Aí eu percebi que estava sendo feito de bobo. E eu disse isso aqui em plenário, não foi uma, nem duas, nem três, foram mais de meia dúzia de vezes. Dia 14 de setembro, nós contabilizamos, olhamos no calendário e percebemos que faltavam apenas 3 meses para encerrar o ano legislativo e, então, por sugestão do ex-assessor dessa casa, o Alessandro, falou, César, por que a gente não convida os estudantes a manifestarem sua indignação? Ô, Marcinho, você tem a imagem, eu acredito? Os estudantes a colocar uma placa pedindo pelo projeto. E aí eu joguei nas redes sociais no sábado, no domingo nós já tínhamos mais de 60 pessoas respondendo que estudavam fora, e aí nós iniciamos... Você consegue diminuir, Marcinho? Ficou bem grande na tela. E aí, no dia seguinte, nós iniciamos a produção dessas folhas, plaquinhas, e em uma semana nós conseguimos amealhar 50 estudantes. Em 2 semanas, mais ou menos, o número passou para 60, 70, 75, 80, e nós queríamos 90. 90 dias até o dia 14. E todo dia nós postamos um estudante ou alguém ligado à causa com uma dessas plaquinhas. Todos esses estudantes são voluntários, ninguém foi obrigado a absolutamente nada. Todo mundo se prontificou a assinar, todo mundo disse, eu acredito na causa, entenderam o objetivo. Alguns disseram que os estudantes estavam sendo manipulados. Por maior habilidade que eu possa ter, e não estou dizendo que tenha, eu jamais conseguiria manipular tantas pessoas dessa forma. Estudante não é bobo, estudante não é inocente, estudante sabe o que quer, estudante já protagonizou momentos de mudança no país, como o impeachment, as diretas já, o petróleo é nosso, e não seria uma bandeira dessas que os estudantes seriam manipulados por qualquer coisa. Quando a coisa parecia que já se partia para um cansaço, porque a campanha, foram 2 meses e meio de campanha ininterrupta, todos os dias, eu conversei com alguns vereadores e pedi para tirar essa foto também, que se prontificaram. Só que a placa dos vereadores era diferente, dizendo, vereador, prefeito, se o senhor mandar o projeto para a Câmara, meu voto vai ser favorável. Como tiraram 5 fotos, o vereador Fernando Malon é autor do esboço que virou o projeto, eu acreditava que o voto dele seria favorável, eu contabilizei 6 votos, já não tinha mais empecilho, tínhamos dinheiro, tínhamos recurso, e tínhamos vontade popular de que o recurso fosse feito. Quando faltaram 30 dias, nós, com os recursos próprios, alugamos um espaço no painel digital no centro da cidade, que também rodava essas fotos todo dia. E a campanha começou a criar corpo. Então, eu acredito que o prefeito se sensibilizou com isso. Eu acho que foi um gesto maduro da parte dele, porque muitas pessoas alegam que ele não enviaria mais o projeto por questões políticas, comigo, vamos dizer assim, mas eu acredito que o gesto do prefeito foi nobre, foi grande, ele não pensou em eventuais brigas políticas, não pensou em mim, não pensou nele, nem no partido dele, nem no meu, e talvez, e só talvez, nem nas eleições do ano que vem. Ele pensou nos estudantes. Alguns podem dizer, mas os recursos que serão destinados ainda são poucos. O que interessa, de fato, é que o projeto nasce. Depois, ano a ano, ele vai sendo incrementado, vai aumentando. As bolsas de estudos da Univille também começaram num patamar menor e hoje já está sempre aumentando. Esse prefeito, inclusive, foi o que reajustou depois de 4 anos, porque ele se sensibilizou. Eu quero cumprimentar o prefeito Fernando Turek por honrar sua palavra. Acredito que nós não precisávamos ter criado todo esse estresse. O projeto de lei, eu quero deixar muito claro, que o vereador Fernando Malon enviou no dia 24/10/2014, é idêntico esse que vem à Câmara, para não mentir. Para não mentir, tem pequenas, singelas, insignificantes mudanças, só adaptações, ou seja, ele não precisava ter ficado 1 ano parado, ele poderia ter se enviado antes, mas eu só quero mostrar que quando se há vontade política, quando se há desejo de fazer uma real mudança, dá para fazer. As questões politiqueiras, as politicagens, como dizem, que fiquem em segundo plano.
Nós temos que focar, o senhor me concede mais 30 segundos? Pode concluir. Nós temos que, obrigado. Nós temos que focar nesse tipo de atitude que faz São Bento do Sul crescer, que faz com que possamos ainda crer na classe política. E eu, evidentemente, que depois desse último post, nós encerramos a campanha nas redes sociais, porque não tem mais razão de existir. Acredito que os estudantes mostraram uma força inigualável na história de São Bento do Sul, que essa história da Câmara de Vereadores ela é marcada por momentos ruins, como, por exemplo, eu tenho que depor na delegacia na semana passada, mas também por momentos extraordinários como esse, que mostram que, mais do que nunca, que nós unidos somos mais fortes. Eu pretendo, tranquilamente, sem nenhum melindre, apresentar uma ou duas emendas, só porque eu acredito que há uma situação que precisa ser arrumada, mas, evidentemente, que sem melindrar o processo, são coisas bastante singelas, mas, principalmente, cumprimentar todos os estudantes que tiveram coragem de colocar a sua cara numa campanha política, sim, política, não politiqueira, porque tem que ter coragem para ser estudante, colocar o seu rosto de forma exposta para pedir um direito. Tem que ter coragem, eu queria cumprimentar esses alunos por isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, por favor, secretário. Vereador Fernando Malon, líder de governo nessa Casa de Leis, vereador. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.